26 de setembro de 2017. Há 10 anos, Corinthians era rebaixado para a segunda divisão e São Paulo conquistava o bicampeonato brasileiro. Uma década depois, tudo mudou. Gazeta Esportiva faz um dossiê para tentar descobrir os motivos pela inversão de papéis entre os clubes. Blindado, frustrado e confiante, São Paulo espera sair do Z4 domingo contra o Sport, no Morumbi. Após empate no Clássico contra o São Paulo e folga na segunda-feira, Corinthians se reapresenta já de olho no próximo compromisso do Campeonato Brasileiro. Domingo contra o Cruzeiro no Mineirão. Presidente do Palmeiras encaminha a renovação e garante que Fernando Praz fica até o final de 2018. E ainda, tudo sobre mais uma rodada da Champions League e a contratação de Oswaldo de Oliveira pelo Atlético Mineiro. Oi, gente, boa noite. Gazeta Esportiva está no ar nesta terça-feira. E olha só, há 10 anos, a tabela do Campeonato Brasileiro era muito diferente dessa tabela atual. O líder disparado era o São Paulo, que hoje figura na zona do rebaixamento. Já o Corinthians do Chico Lang, atual dono da melhor campanha, sofria lá na parte de baixo da classificação. No fim daquela disputa, o tricolor levantou o caneco e o Timão acabou indo para a Série B. 10 anos depois, o cenário do futebol brasileiro se transformou e os dois times trocaram de lugar. Acompanhe na reportagem especial de Fernando Gavini. 2017. Corinthians lidera disparado o Campeonato Brasileiro. Enquanto o São Paulo luta para não ser rebaixado. 10 anos antes, a situação era completamente oposta. Com 4 rodadas de antecedência, o tricolor levantou a taça de campeão. Do outro lado da tabela, o Timão tentou fugir do rebaixamento até o último jogo. Não conseguiu. O Corinthians está rebaixado! O Corinthians está na segunda divisão! O empate contra o Grêmio derrubou o Corinthians para a segunda divisão. O pior momento da história alvinegra. Considero o rebaixamento em 2007 uma consequência da malfadada parceria de 2005, né, com o grupo MSI, o Kia, a chegada dos Galácticos, Tevez, Mascherano. Depois essa turma foi embora, o capital foi embora, houve problemas ali com a administração do Alberto do Alibe e o Corinthians pagou um preço por isso. O Corinthians vendeu a alma para o diabo. Para o São Paulo, tudo dava certo. Campeão mundial em 2005, o tricolor ganhou o brasileiro 3 vezes seguidas, em 2006, 2007 e 2008. A diferença era que a diretoria acreditava na comissão técnica, ou seja, e o clube estava assim, tão bem, assim, toda a parte estrutural, tudo, bem na frente dos outros. E na hora que a gente sabia que ia perder 2, 3 jogadores, a gente já ia no mercado bem antes e a gente conseguia, junto com o nosso concorrente, porque alguns clubes sempre queriam aquele mesmo jogador e o jogador sempre escolhia a gente. O São Paulo era o modelo, né? O São Paulo era o que todo clube queria ser. No mesmo ano do tricampeonato do São Paulo, Alessandro chegou ao Corinthians para jogar a Série B. Enquanto o tricolor era a referência de modernidade e exemplo a ser seguido, a estrutura corintiana era de dar vergonha. Em 2008 e 2009, quando eu comecei a treinar aqui no CT, era simplesmente um container e um campo. Eu me lembro que tinha um alambrado somente dividindo o acesso da torcida com a gente no campo, então era muito precário. Corinthians, após o descenso, acho que soube explorar muito bem a marca do Corinthians. O Corinthians virou uma potência mundial. Acho que o Corinthians é o caso bem específico de um clube que acordou, não só futebolisticamente, tecnicamente, acordou para o seu marketing, acordou para uma administração minimamente decente, acordou para uma reforma de estatuto contra a reeleição.
Do lado São Paulino, no entanto, acontecia o contrário. O escalabro que está levando o São Paulo a uma situação parecida hoje começa bem antes, né? Começa quando o São Paulo, com o Juvenal Juvencio, se torna um clube como os outros, como o Corinthians do Dualib, o Palmeiras do Mustafa. Clube de futebol não pode ter dono, não pode ter continuismo. Quando foi para a reeleição e no momento em que ele decidiu uma terceira reeleição, terceiro mandato da sequência, a partir de 2008, São Paulo parou. A demissão de Muricy Ramalho em 2009, aliás, foi um sinal do que estava por vir. Sabe o que é ser tricampeão brasileiro, cara, no mesmo clube? Se isso não é na Inglaterra, algum lugar, tem uma estátua lá, cara. Aqui no Brasil, o tricampeão brasileiro, os caras queriam mandar embora toda hora. Por quê? Porque é um bando de amador, cara. É muita gente amadora mandando, entendeu? Uma das pessoas responsáveis pela saída de Muricy Ramalho foi Leco, na época diretor de futebol, hoje presidente do clube. Do lado do Corinthians, no entanto, o maior acerto aconteceu no momento mais difícil da era pós-rebaixamento. Recém-eliminado pelo Tolima na pré-Libertadores de 2011, o Timão preferiu manter Tite e começou ali a era mais vencedora de sua história. Em termos de conquistas importantes, não há dúvida, né? O Corinthians nunca tinha conquistado tantos títulos tão importantes e com tanta frequência. Indiscutivelmente, fica fácil para mim que tive o privilégio de ser o capitão em levantar uma taça única da Libertadores até o momento, de um clube aí de 107 anos de vida, de glórias, conquistas. Nossa, é emocionante falar sobre esses dois momentos, que foi levantar a taça da Libertadores e a taça do Campeonato Mundial 2012. No mesmo ano do Mundial corintiano, São Paulo ganhou seu único título desde o tricampeonato brasileiro, a Copa Sul-Americana. Foi um pequeno suspiro para quem, no ano seguinte, teve que recorrer a Muricy Ramalho para salvar o clube do rebaixamento. Situação que se repete agora em 2017. Você chega a essa situação principalmente por questões extra-campo, questões administrativas, e o próprio torcedor são paulino sabe disso, como o torcedor corintiano na época, em 2007, sabia. São Paulo parou, cara, e os outros clubes foram copiando São Paulo e daqui a pouco passaram por cima, porque o São Paulo parou no tempo. São Paulo parou. Depois daquela sequência de todos os títulos, o cara se acomodaram. Não, tá tudo certo, nós somos o melhor do mundo mesmo, a gente tem a melhor estrutura, né? E tinha a melhor estrutura, e tinha mesmo, mas os outros clubes agora têm toda a estrutura muito boa, até melhor alguns. Desde que eu estou no São Paulo, desde 1943, nunca vi um período tão ruim. Essa história de que time grande não cai, já está provado que não é verdade. Time grande é o que volta. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Foi uma bela matéria comparando os dois clubes, o que aconteceu nesses 10 anos. Eu me lembro muito bem que quando o Muricy foi chamado para tirar o São Paulo da zona do rebaixamento, o Rogério Ceni, não foi nem nisso, foi depois que o Corinthians ganhou do São Paulo uma recopa, gol do Danilo, tudo. O Rogério falou isso, que o Rogério Ceni deu uma entrevista e falou que o São Paulo parou no tempo. E é verdade, o São Paulo parou no tempo. O São Paulo, e eu fico muito à vontade, eu estou nesse programa há 20 anos. E o São Paulo, quantas vezes eu não disse aqui que era uma referência do ponto de vista de estrutura, de modernidade, né? Tanto que chegou a ganhar 3 títulos brasileiros seguidos, ganhou Libertadores nesse período também, ganhou Mundial, enfim. Só que aí se acomodou. O São Paulo se acomodou, teve o pecado realmente da gestão, né, da longevidade do presidente, e todos os clubes que tiveram algo assim caíram. Palmeiras com Mustafa, Corinthians com Dualib, só o Santos do Marcelo Teixeira que não chegou a cair. O Vasco do Eurico Miranda, todos esses presidentes que se perpetuaram no poder fizeram muito mal aos clubes que dirigiram. E o São Paulo, alguém fala assim, o Juvenal falecido já foi, mas quem está aí é fruto do mesmo grupo, e está no poder no São Paulo há muito tempo.
e que muitas vezes está muito mais pela vaidade do cargo do que necessariamente pela competência. E aí você vê um São Paulo padecendo na zona do rebaixamento, fazendo uma bobagem atrás da outra, chegou a cutucar o rival dizendo, nós somos vendedores, que nós temos qualidade. Ora, que conversa fiada, né? Clube bom mantém os melhores jogadores justamente para não passar esse vexame que está passando, para ficar tanto tempo na zona do rebaixamento. Então o São Paulo se apequenou por conta realmente de gestões incompetentes. Boa noite. Boa noite, Carlos Celso. Boa noite, Michele Janela. Prazer tê-la aqui de volta. Obrigada, Chicão. Grande Michele Janela. E para me alegrar mais, está de preto e branco. Então, em sua homenagem, né, Chicão? Muito obrigado, Michele. Você é linda. Olha, gente, é o seguinte. Nós vivemos hoje uma grande revolução, que é a terceira revolução industrial. O que é a terceira revolução industrial? Vamos falar um pouco de teoria, porque é para o cara entender onde eu quero chegar. É exatamente a revolução da comunicação. Hoje você pelo celular fala com um cara que está lá no Egito, por exemplo, ao meu tempo. Não sei que horas é no Egito, mas você fala com o cara. Fala com o cara no Japão, quantas vezes precisamos aquele japonês ao vivo lá no Mesa Redonda. Então, isso quer dizer o quê? É a revolução da tecnologia. O celular que você compra hoje, daqui 2, 3 meses, se bobear, está ultrapassado. Então, por quê? Porque o mundo está muito rápido, as mudanças estão muito rápidas. Então, é bom ninguém ficar na zona de conforto. Zona de conforto é quando você se acomoda numa situação. E isso, para um clube de futebol, para uma empresa, é a pior coisa que tem. Eu lembro muito bem que quando a Folha de São Paulo comprou em Chicago uma porção de computador DOS e começou a implantar o computador, a era do computador nos jornais, né? E agora tem internet, tem tudo, não tinha internet, foi aquele né? E você vê o que é a Folha de São Paulo hoje, é uma potência. É uma potência, um dos maiores jornais do mundo, né? Uma empresa jornalística maravilhosa. Então, quer dizer, é aquele tal negócio, você não pode ficar na zona de conforto. E um clube de futebol, muito menos. Então, eu acho o seguinte, que não é o Juvenal Juvencio, não é o Mustafa, não é o Dualib, é a cabeça que eles têm de querer manter o clube do jeito que eles sempre podem controlar. E quando, na verdade, essas mudanças elas chegam e às vezes você não controla essas mudanças. E a mudança sempre é para melhor. É difícil uma mudança vir para pior. Principalmente agora, né? Que você tem toda uma estrutura, você pode contratar bons profissionais, você ter boas máquinas de avaliação, de altura, peso, ácido lático. Isso tudo é modernidade. Os médicos têm que fazer parte de conselhos, fazer parte de simpósios, para se atualizarem. E o que aconteceu com o São Paulo foi isso, não houve atualização. Não houve atualização de gestão, não houve atualização de parte nenhuma dentro do clube. Né? Então caiu naquele marasmo. É o que vai acontecer com o Corinthians, com qualquer clube que tiver por cima. Acontece com o Barcelona até se parar no tempo. Porque hoje as mudanças são muito rápidas. Então foi isso que aconteceu com o São Paulo e não sei onde vai parar esse abismo, esse buraco. Bom, como a gente viu aí na reportagem, a queda do Corinthians para a Série B levou a melhorias administrativas que resultaram num melhor desempenho esportivo do Timão. Por isso nós queremos saber, faria bem ao São Paulo ser rebaixado para a segunda divisão? Sim ou não? Para participar é só votar através do site gazetesportiva.com. O duro de cair é não voltar. Eu sinceramente não concordo muito com essa tese, não. Os clubes que caíram se reergueram. Mas não precisa cair para se reerguer. Mas acho que dá um choque, né? Mas não precisa disso. Vou dar um exemplo do Palmeiras, quase caiu com o Paulo Nobre. Não caiu e foi campeão no ano seguinte. Quer dizer, essa história é um consolo. Mas, gente, cair para a segunda divisão é vexatório, é horrível, é vergonhoso, é deprimente, especialmente para time grande. Ainda bem que não tem mais virada de mesa, então o time cai, aí tem que fazer um trabalho sério para voltar. Agora, dizer que isso é solução, faz bem para o clube, não, faz nada. É vexatório, é vergonhoso. Não precisa cair para fazer um trabalho sério. Faz bem sim. Porque quando cai diretoria, cai todo mundo. Como caiu no Corinthians e como caiu no Palmeiras. E o São Paulo hoje vive mais, que nem o Corinthians, vive mais nas manchetes policiais do que nas manchetes de futebol. Uma denúncia gravíssima contra o
o diretor, ex-diretor de marketing e o diretor de futebol, aí o dono do Boticário. Então, quer dizer, denúncias gravíssimas, desvio de dinheiro no YouTube, no show de YouTube, 2 milhões. Quer dizer, isso é manchete policial. É que é o São Paulo, né? O São Paulo pouco importa, né? Nada. É que se fosse o Corinthians, estava todo mundo roubado, né? Já tinha acontecido uma hecatombe, como diz o Celso. Então, mas essa que é a verdade. Faz bem, sim. É o tal do choque da realidade. Tem que ter choque de realidade para esses caras se mancarem e deixar esse clube que é grande, que nem o São Paulo, e que está se apequenando ano após ano. É verdade. Terminou ontem a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto entre Sport e Vasco na Ilha do Retiro não teve vencedor, mas o árbitro da partida, Sandro Meirahit, protagonizou alguns lances bem polêmicos. Na Ilha do Retiro, a situação começou a ficar complicada para o Sport aos 20 minutos. Após ser agarrado por Wellington, Diego Souza reclamou muito e, assim como o jogador do Vasco, recebeu cartão amarelo. O meia do Sport insistiu na chiadeira e Sandro Meirahit resolveu mandá-lo para o chuveiro mais cedo. O Vasco tirou proveito por ter um homem a mais em campo e Nenê tratou de balançar a rede. No segundo tempo, aos 24, Mena chutou e a bola bateu em Anderson Martins dentro da área. O árbitro interpretou como toque do zagueiro e marcou o pênalti. Muita reclamação dos jogadores do Vasco. Depois de tanta espera, Sandro Meirahit conversou com o auxiliar e decidiu retirar a marcação do pênalti para a revolta do técnico Vanderlei Luxemburgo. O árbitro de vídeo veio hoje para o jogo aqui. Isso é um ponto importante. O árbitro de vídeo atuou aqui hoje no jogo. Com a bola rolando novamente, o time pernambucano foi para cima e chegou ao gol de empate com o André. 1-1, resultado final. Meus amigos, o Luxemburgo, que é um cara polêmico, já me processou também, não tinha nada que defendê-lo aqui, mas dessa vez ele tem razão. Houve nitidamente uma opinião de televisão, usando imagem de televisão, para que o juiz voltasse atrás. O juiz, realmente a bola bateu no ombro do zagueiro do Vasco, não bateu na mão. E quase não ter braço, que naquele gol do Jô lá. Foi mais ou menos nessa região que bateu um pouco para cima. Então, mas não foi pênalti, como não foi falta do Jô. O cara não teve a menor intenção, o braço está grudado no corpo, a bola bate nele, o que ele vai fazer? E, evidentemente, o árbitro errou, mas ele durou 4, 5 minutos para validar esse pênalti. Aí o que aconteceu? Ele foi consultar, não o árbitro de trás e nem o bandeirinha que corria aqui do lado direito. Ele foi consultar o bandeirinha do outro lado. Não faz o menor sentido. E não faz o menor sentido, porque o cara não ia ver se foi falta ou não foi falta. É um absurdo, dá o quê? 60 metros de distância, né? 50 metros, 60 metros de distância. Então é lógico que alguém passou para ele, olha, volta atrás porque não foi nada. E ele voltou atrás. Então quer dizer que aí o Luxemburgo tem razão de reclamar, que foi uma falta marcada pela televisão. Todo mundo viu que não foi pela televisão. Eu estava vendo o jogo também, achei que não foi, mas na terceira, quarta repetição. O tempo certo que levou o Meirahit para anular o pênalti, voltar atrás. Quer dizer, e está errado, né? E está errado. Ainda não chegou a hora da tecnologia no futebol, né? Bom, e chegou a hora da gente conferir o que de mais engraçado rolou nessa rodada do Brasileirão. Guilherme Camargo e Vinícius Rodrigues estão chegando com Mesa Quadrada. Estamos chegando, começando a Mesa Quadrada! Fala, rapaziada! Tudo bem com vocês? Clássico pegado às 11 horas da manhã do último domingo, né, Vinícius? Exatamente, e o Júnior Tavares foi amassado pelo Rodriguinho, mas nós descobrimos onde ele aprendeu a quase perder o calção daquela maneira. E parece que a vida do Diego Souza lá no Sport, Guilherme, tá tranquila, calma, serena, só que não. Deixa eu passar aqui. Nossa, não sai da minha... Deixa minha camisa! Chato! Saco. Amarelo pra você e amarelo pra você. Eu não fiz nada, seu cara de melancia azeda. Saco, juiz bobalhão. Ah, vermelho pra você. Que besta. Vou jogar uma bola pra torcida também. Só de raiva. Tá? Você é bobo, bobo, bobo. Não fala mais comigo e me deleta no Face, tá bom? Quer leão?
Lembrando você, hashtag Mesa Quadrada, mande seu recado, mande o seu nude também, se quiser pra gente. Nude? Nude também. Tá abusado esse garoto, hein, cara? Pessoal, esse foi o Mesa Quadrada de hoje. Domingão, tamo aí no Mesa Redonda e terça que vem de novo no Gazeta Esportiva. E amanhã tem a grande final da Copa do Brasil. No Cruzeiro, os jogadores estão animados por decidir dentro de casa com o apoio da torcida. Já no Flamengo, muita confusão no embarque da equipe rumo a Belo Horizonte. Ontem, os torcedores do Flamengo invadiram o saguão do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, para dar aquela força para os jogadores antes da grande decisão da Copa do Brasil, amanhã no estádio do Mineirão. A grande festa, no entanto, acabou em confusão. A polícia militar decidiu dispersar a multidão com gás de pimenta e fechou o acesso com grades de contenção. A confusão ficou ainda maior quando uma bomba estourou perto dos policiais, que responderam com balas de borracha e bombas de efeito moral. Até quem não tinha nada a ver saiu machucado. Cenas lamentáveis para um momento que tinha tudo para ser uma grande festa de incentivo. Bem antes da confusão, o atacante Guerreiro falou com a imprensa. O jogador, que estava suspenso no empate por 1-1 no duelo de ida da decisão, agora é nome certo para o ataque rubro-negro na grande final de amanhã. Ter que assistir na tribuna o jogo de uma final foi difícil para mim. Tivesse gostado de estar aí no campo ajudando o time, mas graças a Deus eram 2 jogos, né? Então tinha que esperar meu turno e agora estou com esse foco aí, pensando em Cruzeiro só. O foco para a partida é grande, assim como a motivação do elenco na busca de um título nacional. São privilegiados esses jogadores que estão dentro do campo jogando na final, né? Então, um tem que aproveitar, um tem que se motivar e um tem que estar atento a tudo que pode acontecer, né? São segundos que podem decidir o jogo. Então, graças a Deus eu vejo muita motivação em meus companheiros, como falam acá, sangue nos olhos, muita sangue nos olhos, e estamos muito motivados, muito. Sobre o gol fora de casa do Cruzeiro no jogo de ida, Guerreiro afirma que não serviu como pressão para os rubro-negros. Nesse tipo de jogos, não existe se eles fizeram um gol aqui, existe a vantagem deles, que eles fizeram aqui, ou 0-0 está com eles. Acho que um dos dois vai ganhar o jogo. Quem acerta mais, quem não faz erros, vai ganhar o jogo. Eu acho que não tem essa vantagem. Eu não acredito nisso, pelo menos eu. Para nós, só pensar em o que o Flamengo vai fazer dentro do campo, né? Pois outras coisas estão para fora. Nós temos que pensar que vai ser uma final muito difícil, porque estamos jogando na casa do adversário, mas que o Flamengo está preparado para tudo aquilo que pode acontecer. Do lado do Cruzeiro, o otimismo é grande para a decisão de quarta-feira. Da nossa parte, nós procuramos fazer grandes jogos para nos prepararmos para essa final, né? E com certeza eu tenho a confiança, né, e a convicção que nós vamos chegar muito forte para essa final, porque estamos vindo de uma sequência muito boa, né, no Campeonato Brasileiro, e isso é importante para a sua confiança, para a confiança do atleta, né, e tenho certeza que vamos chegar forte para disputar esse jogo, para conquistar esse título. Jogar dentro do Mineirão com a torcida apoiando é um fator importante para o lado da Raposa. Difícil falar de favoritismo por ser uma final de 2 grandes equipes como são, né, Cruzeiro e Flamengo, 2 equipes de tradição, né, na Copa do Brasil. Então é difícil falar, mas é claro que levamos uma pequena vantagem pelo fator torcida e pela torcida do Cruzeiro fazer muita diferença, né? Não podemos negar isso, assim como a torcida deles fez a diferença nos jogos que eles jogam em casa, a nossa vai fazer a diferença aqui, né? Enquanto um dos lados de Minas Gerais se prepara para a final da Copa do Brasil, o outro está de técnico novo. O Atlético Mineiro apresentou nesta tarde Oswaldo de Oliveira, o OO,
no cargo de treinador. Ele chega ao Galo para substituir Rogério Micali e tem como principal objetivo evitar o rebaixamento do clube. Afinal, mesmo na 11ª posição da tabela, o Atlético está a apenas 3 pontos de distância da zona de descenso. Os 2 últimos trabalhos de Oswaldo de Oliveira no Brasil foram em 2016, quando ele treinou o Sport, e o Corinthians. Esse ano ele trabalhou no Al Arabi do Catar. E aí, é um bom nome? Eu vou te falar a verdade. Eu acho que o Oswaldo, ele está completamente superado. Sei lá, vai só cumprir o final da tabela do Brasileirão aí para o Atlético Mineiro e tentar evitar a queda, como você falou. Não tem mais nada para ele fazer lá. Porque ele, na verdade, ele perdeu o pique. O último grande trabalho do Oswaldo foi no Botafogo do Rio de Janeiro com como chamava o holandês lá, o Seedorf. Que também aí, até eu sou treinador, né? Porque o Seedorf jogava sozinho e fazia tudo sozinho. Era um craque a nível, né, de Ronaldo Fenômeno, né? Jogou com o Ronaldo Fenômeno no Real Madrid, né? Jogaram juntos. Então, quer dizer, era um cara muito fora de série. Aí é tranquilo você ser treinador. Então, eu acho que ele não vai levar o Galo a lugar nenhum e deve ser substituído por Jair Ventura o ano que vem. O ano que vem, o Atlético tentou agora, o Jair Ventura não quis deixar o Botafogo. Está certo ele, né? E com razão. Né? Com razão que o Botafogo está bem. Agora, no ano que vem, não sei não se o Jair não vai. Depende, né? Se o Botafogo conseguir uma vaga na Libertadores, por exemplo, ele tem mais uma oportunidade, está mais tempo. Né? Acho que vai ser difícil seduzir o Jair Ventura. Ainda mais uma diretoria como essa, que faz um monte atrapalhado uma atrás da outra. Manda embora o Roger, contrata depois o Micali, deixa 2 meses, manda embora. Resta saber quanto tempo vai durar o Oswaldo Oliveira. Quer dizer, se o Atlético entrar para a zona de rebaixamento com o Oswaldo, ele manda embora também. Sabe, o Atlético Mineiro é uma decepção, essa é a realidade. Porque fez um dos investimentos maiores, investimentos do país, ao lado de Palmeiras e Flamengo. Supunha-se que brigaria pelo título e, quem diria, a 3 pontos da zona do rebaixamento. Nossa. E se continuar desse jeito, cai. O Atlético que já caiu, cai de novo. E outra coisa, o Cruzeiro vai ganhar do Flamengo, viu? Eu falei isso pro Toninho aí, do Pupi, hoje ele ficou triste. Mas, paciência. Não é isso que o Guerreiro falou, não. Não, estamos aqui, para mim não é problema, que não sei o quê. Tem problema sim. O gol do Cruzeiro lá no Maracanã foi crucial para o Cruzeiro levar esse título. Espere e verás. A situação também está complicada em Campinas. Pela primeira vez no campeonato, Ponte Preta figura entre os 4 times que seriam rebaixados. Na chegada da equipe após a derrota para a Chapecoense, torcedores da Macaca entraram em confronto com os jogadores no aeroporto de Viracopos. Um dos atletas mais cobrados foi justamente o atacante Luca, artilheiro do time na competição com 10 gols e que está emprestado pelo Corinthians. O capitão da equipe, Fernando Bob, tentou argumentar com alguns torcedores, mas não houve consenso. Até mesmo o para-brisa do ônibus oficial da Ponte chegou a ser danificado. Após o tumulto, toda a delegação da equipe foi até a 35ª Delegacia de Campinas, registrou um boletim de ocorrência. O senhor tem que fazer boletim de ocorrência, enquadrar esses caras que são super valentões porque o time dele perdeu ou porque o time dele está na zona do rebaixamento. Eu não consigo me conformar. O país, na lama que está, e é verdade, está numa lama danada do ponto de vista moral, ético, é presidente que precisa ser investigado, é ministro investigado. O caos do ponto de vista ético e moral. Aí o cidadão, em vez de ele se revoltar com o que acontece no país, ele vai no aeroporto esperar jogar no futebol porque o time dele perdeu. Vai para Brasília reclamar, meu filho. Sabe, o futebol é meu ganha-pão. Mas não consigo entender esse estado de coisas. Não dá mesmo. Não, e outra coisa, e tem um rapaz aí, o segurança também, pô, caramba, o segurança deixou o pessoal chegar junto dos jogadores, né? Dá a impressão que a diretoria mandou a torcida fazer isso, né? Dá a impressão. O Luca é artilheiro do time, ele é vítima de... Mas tem dirigente que faz isso. Na época dos anos 60, 70, no Corinthians, o presidente era o Vadielu. O Vicente Mateus comprava jogador do Corinthians para perder
para derrubar o Vadielu e pegar o lugar do Vadielu. E quando o Matheus assumiu, o Vadielu fazia isso com o Matheus. Quer dizer, era uma briga de quitanda, né? E agora eu não duvido que os dirigentes tenham mandado bater os jogadores. Nossa. Porque Bom, não é possível, né? Tem que ter uma logística para segurar esses caras, né? Chicão, começou nessa terça a segunda rodada dos grupos da Champions League. Vamos ver como foram os resultados desses jogos. Olha só, na Alemanha, o Borussia Dortmund recebeu o Real Madrid e acabou derrotado 3-1. Aí o Gareth Bale e o Cristiano Ronaldo por 2 vezes marcaram para os espanhóis, enquanto que a Aubameyang descontou para os alemães. Já no duelo entre Mônaco e Porto, grande vitória do time de Portugal, 3-0. No confronto entre Manchester City e Shakhtar Donetsk, quem se deu bem foi o time de Pep Guardiola, vitória 2-0. Tudo igual também entre Spartak Moscou e Liverpool, 1-1, sendo que o gol dos ingleses foi marcado pelo brasileiro Felipe Coutinho e o do Spartak foi anotado pelo brasileiro Fernando. Já o Tottenham ganhou fácil do Apoel, mesmo jogando fora de casa, 3-0. O Besiktas venceu o RB Leipzig por 2-0 e o Napoli fez 3-1 em cima do Feyenoord. Encerrando os jogos desta terça, o Sevilha bateu o Maribor por 3-0. Mas não foram só Fernando e Felipe Coutinho, os brasileiros que marcaram nessa segunda rodada, né, da fase de grupos eu ia falar da Libertadores, da Liga dos Campeões da Europa. O meia Anderson Talisca, o Anderson Talisca, meia do Besiktas, também marcou o segundo gol na vitória sobre o Leipzig por 2-0. Então, 3 gols brasileiros na rodada de hoje. Amanhã tem mais, certo, Michele? Tá sério. E tem o bafafá que o Dentinho tá voltando pro Corinthians, hein? Tem essa história aí, Ele disse que está perto de um acerto com o Timão. E amanhã tem mais jogos pela Champions League. Uma das grandes partidas acontece em Paris, entre PSG e Bayern de Munique. E o duelo marcará o reencontro entre Neymar e Cavani. Cavani apareceu para treinar. E Neymar também. Sim, o brasileiro está de volta e confirmado no duelo desta quarta contra o Bayern de Munique em Paris. Assim, esse será o primeiro reencontro da dupla no ataque do PSG depois do desentendimento que tiveram na partida contra o Lyon, pelo campeonato francês por conta das cobranças de pênaltis. E se tiver uma penalidade na partida contra os alemães, quem bate? O Unai Emery deu a entender que isso já está definido. O técnico afirmou que conversou com os jogadores e que eles já sabem como as coisas irão funcionar dentro de campo e nos pênaltis. Além de Neymar, Di Maria também retorna ao time após se recuperar de problemas físicos. A única baixa é Pastore. De resto, a equipe francesa vai com força total para um dos jogos mais esperados da fase de grupos da Champions. Segundo Marco Verratti, o Paris Saint-Germain precisa acreditar nas próprias forças, pois estará jogando contra uma grande equipe. Apesar de não ser um jogo decisivo, ressaltou que é uma partida importante e que uma vitória certamente irá trazer muita confiança para o time. Quando você espera que o treinador vai chegar assim, olha, que quem manda sou eu. Vou bancar. Então quem bate o pênalti é fulano, e na ausência do fulano é ciclano, e na ausência do ciclano é beltrano. Ele amarelou. Já está definido, vocês vão ver no jogo. Pois é. Gente, é o seguinte, tem gente em cima do muro e tudo quanto é lugar. Nossa, mas esse técnico foi muito. Nossa, na política nacional, então, que tem gente em cima do muro, né? Até que o PSDB, os tucanos, ganharam esse apelido de mureta, porque tudo que era para decidido, decidiam. Não diziam sim nem não. Então ficavam tudo em cima do muro. Esse técnico cairia que nem uma luva no PSDB. Né? Dentro dessa definição, eu era do PSDB também, já fui. Mas o apelido que o povo deu foi de mureta, né? Então o cara é um mureta. Essa é a melhor posição do mundo, né? Você não desagrada ninguém. Vem aí a 14ª edição do Troféu Mesa Redonda e atenção, as votações já estão a todo vapor, já estão abertas para o público poder escolher os melhores do Brasileirão. Para participar, basta acessar troféumesaredonda.com.br e você vai aí montar a sua seleção preferida. Sempre lembrando das nossas parceiras, a grande Lux Color e a querida Baltec, que estão com a gente no Troféu Mesa Redonda deste ano também, essas grandes empresas. E zagueiro, Jeromel é o meu, e o seu? Tô na dúvida ainda. Não vale, vai ser igual o técnico. Tô na dúvida. Chico, um zagueiro.
Balbuena e Pablo, não tem nem dúvida. Bom, a gente quer saber a sua opinião, tá bom? Voltamos a falar do São Paulo na representação após o empate no Clássico. O técnico Dorival Júnior falou com a imprensa nesta terça e disse que o elenco está blindado em relação às trapalhadas da diretoria. Acompanhe na reportagem de Alexandre Silvestre. Joia, joia, não tá, né, Sidão? Mas o São Paulo segue lutando para sair do buraco cavado por ele mesmo. Os recentes escândalos da cúpula tricolor, com declarações inoportunas e até briga do presidente com um conselheiro, não interferem tanto assim no campo, como o péssimo planejamento da diretoria em 2017, com troca de treinadores e reformulação do elenco em plena temporada. Aqui, sinceramente, nós estamos focados, blindados aqui. Aqui não entra nenhum tipo de conversa, nenhum tipo de intriga. O desempenho melhorou, porém os resultados não vêm e o São Paulo continua afundado no Z4. É natural que seja frustrante, porque a gente percebe a entrega que a equipe vem tendo, a qualidade apresentada vem melhorando a cada momento. Eu sinto a equipe de São Paulo forte, eu sinto a torcida confiante, acreditando, e eu acho que esse daí é um fato importante. O próximo jogo será de novo em casa, no Morumbi lotado. Se vencer o Sport no domingo que vem, é quase certo que o tricolor finalmente sai da zona do rebaixamento. Júnior Tavares, suspenso, está fora dessa. A tendência é que Edmar entre na lateral esquerda. Independentemente da escalação, o clássico contra o Corinthians serve de exemplo. É isso que todos nós queremos, uma equipe que corra menos riscos, que trabalhe pós de bola com consciência, mas acima de tudo com objetividade, que nos momentos de dificuldades realmente faça uma marcação já iniciando no seu campo de ataque. Eu acho que isso daí é fundamental que aconteça. Repetir o primeiro tempo do Majestoso, construir a vantagem e torcer para que a arbitragem não interfira no resultado. É tudo que o São Paulo, cuja diretoria encaminhou ontem para a CBF reclamação formal, deseja para o fim de semana. Gostaria de ver o São Paulo um dia também podendo sair de campo com a certeza de que a partida tenha transcorrido dentro de uma normalidade. Porque as últimas partidas foram muito penosas a todos nós. Começou já com erros lá no jogo da Bahia, contra o Bahia, e isso vem se intensificando. É uma pena porque nós poderíamos ter já, nesse momento, alguns pontos a mais e pontos importantes para uma equipe que vem sofrendo aí com essa zona de rebaixamento há muito tempo. Vamos falar agora do Santos. O repórter Adriano Dolfo esteve na Baixada e trouxe os detalhes da preparação do Peixe para encarar o Palmeiras na próxima rodada do Brasileirão. O Peixe curte a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, em uma semana cheia para treinamentos até o duelo com o Palmeiras. Mas antes do Clássico, a eliminação da Libertadores que voltou a ser assunto. Jean Mota falou sobre o fato de ter iniciado a partida contra o Barcelona no banco, surpreendendo torcida e imprensa. Fica triste querendo jogar, mas acho que foi o que o treinador tinha no momento, o pensamento dele, né? Acho que se a gente ganha o jogo, ninguém iria falar da escalação dele. Infelizmente foi o que ele optou e não deu certo. Acho que tanto eu quanto o Donizete que entrou estava preparado, né, para entrar dentro de campo, dar o nosso melhor. Infelizmente o resultado não veio. Então acho que isso é uma decisão do treinador. A gente sempre está pronto e quem que ele optar por jogar tem que entrar e tentar da melhor maneira conquistar o resultado. O meia Renato talvez seja a novidade na equipe para o clássico deste sábado contra o Palmeiras no Allianz Parque. Vitor Ferraz e Lucas Lima, que estão no departamento médico, dificilmente terão condições de participar do duelo. A partida vai colocar à prova o retrospecto do técnico Levir Coupe. Desde que o treinador chegou por aqui, foram 3 clássicos e 3 vitórias. A gente vem aí de 3 vitórias no clássico, mas a gente sabe que lá dentro da arena vai ser muito difícil. Então esperamos entrar focados para conquistar mais uma vitória nesse clássico. Vai ter só a torcida deles, eles estão confiantes, mas eu acho que a gente também está preparado, a gente vem de uma vitória.
Viemos de uma eliminação e conseguimos dar a resposta no jogo seguinte, uma grande vitória. Então acho que a gente vem preparado, sabemos que é um jogo muito difícil, mas temos condições de trazer os 3 pontos. O Santos jamais venceu o adversário na nova Arena Palmeirense. Um duelo que pode valer a manutenção do sonho do título brasileiro para as duas equipes. O que temos agora é o brasileiro, então a gente tem que focar no brasileiro, para a gente é o mais importante. Então a gente tem que dar o nosso melhor, a gente está em segunda, a gente tem que procurar se manter e esperar o Corinthians tropeçar. Então a gente tem que fazer a nossa parte, é vencer os confrontos diretos que vai ter para a gente se manter lá em cima. Vamos ver como foi a terça-feira no Palmeiras. As informações do Verdão agora com Osmar Garrafa. É isso, Michele. Os jogadores do Palmeiras se reapresentaram agora à tarde aqui na Academia de Futebol e iniciaram os preparativos para o clássico do próximo final de semana contra o Santos, partida que vai acontecer no estádio do Pacaembu. E claro, por aqui todo mundo muito motivado com o objetivo que foi traçado pelo técnico Cuca, que é o seguinte: de 6 jogos disputados, o Palmeiras teria que vencer os 6. Essa é a matemática do Cuca. Desses 6 jogos, a partir do momento que o Cuca definiu esse planejamento, o Palmeiras já venceu 2 partidas. A última delas contra o Fluminense. E tem ainda o Palmeiras mais 4 jogos para atingir essa meta. Tem 4 partidas, sendo elas 3 em casa e 1 fora. Em casa, enfrentando o Santos no final de semana, depois Ponte Preta e Bahia. E saindo apenas para pegar o Atlético Goianiense em Goiânia. O Cuca entende que se o Palmeiras vencer esses 6 jogos, atingir esse objetivo, com um pouco de sorte, alguns tropeços do Corinthians, o Palmeiras definitivamente entra na briga pelo título. Thiago Santos concedeu entrevista coletiva e falou desse planejamento traçado pelo técnico do Verdão. Entrando nesse clássico, conseguindo a vitória e o líder Corinthians tropeçando. O Corinthians fica a 8 pontos do Palmeiras. Dá para dizer que, partindo dessa hipótese, o Palmeiras entra de vez na briga pelo título? Dá para se dizer que sim. A gente procura isso, estamos procurando fazer isso aí. Mas deixando ele mais de lado. Acho que tem que pensar na gente. A gente pensar no Corinthians perder, empatar, se a gente não fizer a nossa parte. Então, primeiro a gente tem que pensar na gente, em fazer aqui os 3 pontos e deixar ir para lá. E no final a gente vê o que dá. Para o clássico deste final de semana, o Cuca não vai poder contar com força máxima. O Dracena e também o Egídio estão suspensos. Não há mistério, pelo menos neste momento, quanto aos substitutos. Luan e Egídio devem aparecer como novidade. E o William será julgado amanhã pela expulsão contra o Atlético Mineiro, podendo pegar um gancho aí de 4 a 12 partidas se for condenado. E uma última informação importante é que Fernando Praz teria chegado a um acordo com o Palmeiras. Ele e o presidente teriam já tudo apalavrado para a renovação de contrato por mais um ano. Contrato que será assinado somente ao término dessa temporada. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Aí é decisão, Chico. Palmeiras e Santos, sábado, horário inusitado, é decisão. Na verdade, depende muito do Corinthians também, não depende só deles. Né? Que se o Corinthians ganhar em Minas, por exemplo, que parece difícil, mas pode acontecer, dá uma esfriada. Vai jogar com o Flamengo, pode estar de ressaca porque ganhou, ou pode estar de ressaca porque perdeu. Porque perdeu. De qualquer forma, nessa perseguição aí ao Corinthians, é jogo-chave para os 2 times. E o empate é ruim para os 2, nessa perseguição aí ao Corinthians. O Celso, eu só acho o seguinte, que falta um pouco de modéstia, né, para o jogador de futebol. Tá certo que o repórter forçou uma pergunta meio óbvia, né? Se acontecer um hecatombe, o Corinthians começar a perder e vocês começarem a ganhar... Mas 8 pontos ainda é muita diferença. 8 pontos é muita diferença. E o que o jogador tem que falar nessa hora? Não, nós estamos brigando pelo segundo lugar. Vamos estabilizar no segundo lugar primeiro, aí se estabilizar no segundo lugar, passar o Santos, passar o Grêmio, a gente vai buscar o Corinthians. Seja um pouco de modéstia, né? Um pouco de, sabe, até de bom senso. Mas não, os caras, não, vamos buscar o Corinthians, não vão buscar. Tem que primeiro resolver quem é o vice-líder no campeonato, que está muito embolado. É Grêmio, Santos e Palmeiras disputando a mesma posição. E vão torcer para que o Cruzeiro não ganhe do Corinthians. Se ganhar, o Cruzeiro entra nessa briga também. Então, quer dizer, os caras estão brigando pelo segundo lugar, ninguém admite. Não, vamos buscar o Corinthians. Não vão buscar o Corinthians, vão disputar o segundo primeiro. Aí depois... Pode ser que pegue o Corinthians. É um negócio triste. O pessoal não tem modéstia, não reconhece a força alheia.
O Corinthians voltou a treinar hoje depois do empate contra o São Paulo no domingo de manhã. No CT Joaquim Grava, o time recebeu a visita de um atacante que hoje joga na China e que já foi alvo do Timão. Acompanhe as notícias quentinhas do líder do Brasileirão com Jonas Campos. Diego Tardelli no Corinthians? Calma, torcedor. O atacante do Shandong Luneng e da seleção brasileira aproveitou a pausa no futebol chinês para aprimorar a parte física e visitou o CT ao lado do fisioterapeuta Bruno Maziotti. Sabe de toda a qualidade, acho que ele seja muito difícil, né, o Tardelli, até porque ele está sendo convocado na seleção, está jogando no time dele, ele está jogando bem no time dele, fazendo gols, então a tendência é que ele deva ficar por lá. Fora isso, a terça-feira foi de aniversário do professor Fábio Carilli, que completa 44 anos. O treinador acompanhou o trabalho com bola dos reservas no gramado. Os demais que atuaram o jogo todo contra o São Paulo ficaram na academia. Por falar no São Paulo, o majestoso do último domingo ainda é assunto por aqui. Muito se falou que eu caí, foi espalhafatoso, mas eu discordo, porque até na entrevista depois do jogo eu falei, sem ver o lance, que eu estava mirando a bola, estava olhando a bola e choquei e acabei caindo. Eu acho que foi... se ele não estivesse lá, eu chegaria na bola e defenderia a bola. Infelizmente ele atrapalhou na minha saída e eu acredito que tenha sido falta. O Petros falou que o São Paulo deu uma aula de futebol ao Corinthians, né? Você acha que houve uma aula de futebol do São Paulo? O Petros sempre gostou de falar, né? Aqui também já falava bastante aqui no Corinthians, gostava no microfone. Mas ele é uma figura. Eu conheci ele há um bom tempo, já tenho intimidade com ele, amizade com ele, assim, mas cada um fala o que pensa, não vi dessa maneira. Acho que o São Paulo foi um pouco superior no primeiro tempo, mas o Corinthians no segundo tempo foi superior ao São Paulo. Foi um jogo bem disputado, um clássico bem disputado, e eu acho que, se for ver no final da conta, acho que o empate foi um resultado justo. Passado o clássico, o líder Corinthians, 10 pontos à frente do segundo colocado Santos, pensa agora no próximo compromisso no Campeonato Brasileiro, domingo contra o Cruzeiro no Mineirão. Enquanto o Timão tem a semana livre para trabalhar, a Raposa tem decisão de Copa do Brasil nesta quarta-feira. Se for campeão, o Cruzeiro vem mais motivado ainda. E se acabar não conseguindo o título, também vem para tentar se recuperar, porque tem que estar no bloco da frente, busca almejar ficar entre os primeiros. Então, nas duas situações, o Independente, quem vem a jogar no final de semana, lógico que a gente sabe que na quarta-feira é um jogo importantíssimo para o ano. Acho que seja o jogo do ano para o Cruzeiro, né? Então, acredito que qualquer situação que acontecer, eles vêm muito motivados para o jogo de domingo. Mas o Chico tocou num ponto que há de se considerar. Não acho que o Cruzeiro vá aliviar para o Corinthians, até porque tem os seus planos no Campeonato Brasileiro. Mas se ganhar a Copa do Brasil, obviamente tem um período aí de comemoração, o jogador perde um pouco a concentração, está em festa, já vai estar classificado para a Libertadores. Vai estar classificado para a Libertadores, é o jogo do ano realmente, ganhou o título que pode ganhar o mais importante na temporada, para o Cruzeiro, né? Já que o brasileiro está fora da briga. Então, beleza. E se perder para o Flamengo, tem uma ressaca. Tem uma ressaca, tem um amargor, porque o Cruzeiro vai disputar a final em casa. Quer dizer, então o Corinthians pode se beneficiar de todas as maneiras, ou do Cruzeiro ganhando, ou do Cruzeiro perdendo. Você foi muito feliz na sua colocação. Obrigado, Celso. Eu vou dizer uma coisa para você. O melhor do clássico que aconteceu domingo passado para o Corinthians, ou melhor não, duas coisas muito boas. Primeiro, o Rodriguinho renasceu, né? Aquele drible que ele dá no Júnior Tavares. Até o Júnior Tavares diz que está contundido. Eu não acho. Eu acho que ele está afastado mesmo por causa desse drible juvenil que ele levou do Rodriguinho. Mas foi um belíssimo drible, né? O Rodriguinho deu uma melhorada no astral, subiu o moral dele. E outra, o Cleison. O Cleison fez um gol de PlayStation, um golaço. Então são duas coisas. O Corinthians começa a se reerguer, Michele. É isso aí. Na hora certa. Na hora certa. E vamos ver o que o pessoal de casa respondeu na nossa enquete. A pergunta de hoje era para saber se faria bem ao São Paulo ser rebaixado para a segunda divisão. E a galera disse o quê, Rodolfo?
Diz que não, 76% dos votos faz bem para a segunda divisão? Claro que não. Segunda divisão é punição. Para, né, Chicão? Faz bem pro Chico Lang, que é corintiano, o São Paulo. Tem que cair para a segunda divisão, que está merecendo cair. Sim. O programa de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã a partir das 6 da tarde. Beijo. A gente se vê no Jornal da Gazeta. Até já.